Olá, eu sou Sinara Campos e esse é o Pensa Comigo, da menor cidade do Brasil para o mundo. Boa noite, meus amigos e minhas amigas de Santa Cruz de Minas e da região, aqui da nossa querida menor cidade do país, falando para nossas internautas, aí vocês aí amigos do Instagram, do Facebook, das redes sociais. E, como sempre, na quinta-feira, né, a gente hoje vai falar, a gente vai sobre um Pensa Comigo, a gente vai pensar junto sobre algumas coisas que vão além da pandemia, né? E hoje eu tô até um pouco mais descontraída, uma roupa um pouco mais descontraída, mais colorida, mais leve, porque é um assunto que eu gosto muito, não que eu não goste dos outros, mas todo mundo sabe o tanto que eu gosto aí de educação infantil, das crianças, e o tanto que é um momento que a gente também está preocupado com eles. E hoje nós vamos ter grandes participações aqui com a gente no nosso Pensa Comigo, começando pela nossa psicóloga clínica da educação, que é conhecida aqui na região toda, principalmente em São João del Rei, especialista em alfabetização, gestora ali da Enlace, e com todas as qualidades que tem uma pessoa com um espírito elevado, com uma pessoa diferenciada, vocês vão ver na conversa aqui com essa profissional que é a nossa psicóloga Beth, né? Carinhosamente permite a gente nos chamar de Beth, que é a Elizabeth do Carmo, que vai conversar também com a gente para a gente pensar um pouco sobre como fazer com os nossos amiguinhos, com as nossas amiguinhas, com as nossas crianças em casa nesse momento difícil. E as participações mais importantes no programa de hoje é do Pedro Augusto, é da Amanda Santos, do Theo e do Thales, que são as nossas crianças que vão conversar bastante com a gente de como que eles estão nesse momento, o que que eles estão sentindo. Pela manhã já falei com alguns deles e eles nos aguardam ansiosamente para poder conversar com vocês também. Vocês podem perguntar para eles também algumas coisas, né? E são meninos e meninas inteligentíssimos que fazem parte aqui, alguns da nossa rede municipal de ensino, outras de outras redes de ensino, mas são crianças que tiveram sua rotina totalmente modificada, assim como nós adultos, né? E a gente quer conversar um pouquinho com eles para entender como é que eles estão, o que que eles estão pensando, o que que mudou na vida deles, e para depois a gente fazer aí essa aula que a professora Beth, psicóloga, vai dar para a gente sobre as questões das dificuldades que os pais estão tendo, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista emocional, o que que isso vai trazer e pode trazer para as famílias. Então é importante vocês ficarem até o final para acompanhar conosco aí. Agradecer aí o Aldo, boa noite, Danilo, Thiago, os nossos amigos aqui da região, Elaine Margotti, está com a nenenzinha, um abraço para minha afilhada, que está aí com ela aí, provavelmente, assistindo. E nós vamos começar, gente, então, já são aí, hoje dia 2 de julho, 7h10, eu atrasei um pouquinho para entrar, mas nós vamos começar chamando primeiro a nossa querida Amanda, Amandinha, famosa Amandinha, fez um vídeo maravilhoso aí para nós sobre o Covid, sobre a escola. É uma menina que gosta de brincar, gosta de assistir TV. Vocês viram aí o currículo dela que a gente publicou aí para vocês. E é super comunicativa, super inteligente e maravilhosa. Eu vou chamar você aí, viu, Amandinha? Pera aí, ó. E aí acho que a sua mamãe tá aí junto. Deixa eu só ver aqui que eu também tenho uma certa dificuldade na hora que eu esqueço como é que funciona aqui, ó. A Flávia, que é a mãe dela, Flávia Santos. Flávia, você vai receber um convite aí junto com a Amandinha. Já te mandei. Entrou? E chegou! Boa noite, Tudo que bem? linda! Boa Amanda, noite. você Eu se sou a Amanda. arrumou para conversar comigo hoje? Uhum. Ficou lindo o seu cabelo, fez Obrigada. duas trancinhas não, duas chuquinhas, né? Obrigada. Ficou muito bonita. Amandinha, Obrigada. conta para mim uma coisa, quantos anos que você tem? 5. 5 assim já? 5 aninhos?
Uhum. E você estuda onde? Na Luzia Ferreira. Na Luzia Ferreira? Como é que tá? Você tá sentindo saudade da escola? Uhum. Tô sentindo muita. Até dos meus amiguinhos. É? Eu vou pedir a mamãe para chegar o celular um pouquinho para baixo para todo mundo te ver, porque você é muito bonita. Ah, sim. Até dos seus amiguinhos. É. E deixa eu te perguntar uma coisa. E por que, você sabe, por que não está podendo ver os amiguinhos nesse momento? Você sabe o que está acontecendo? Uhum. O coronavírus está em nossa cidade. E o coronavírus é preocupante, né? Assim, a gente tem que ter um cuidado com ele. Como é que funciona? Você sabe, Amandinha? A gente tem que, quando a gente sair de casa ou entrar, temos que, se você estiver fora de casa, ponha máscara ou passe álcool em gel antes de sair. Mas ponha as duas coisas para mais se proteger. Isso mesmo. E você tem dado esse recado para os seus amiguinhos, para eles poderem usar a máscara quando eles saírem, para a mamãe, para o papai? Sim, a gente sai, mas meu pai e minha mãe não ponham máscara. E aí você chama a atenção deles, né? Às vezes que eu esqueço. Muito bem, é isso mesmo, porque você é muito inteligente, muito linda, muito esperta. Agora, Amandinha, me responde uma coisa. O que você anda fazendo em casa aí esse tempo? Que agora tá tendo aula só de... Me conta. Fazendo tarefa, brincando um pouquinho, assistindo TV e também jogando joguinho no celular com a minha mãe ou com o Pedro, porque ele mora em cima da minha casa, que é uma casa dupla. É? Casa dupla. Ah, eu Ele tá conheço o aqui Pedro. do lado da minha avó. Eu conheço o Pedro. Eu sei, ele tá aqui. Não é ele, é maior. Amanda, uma coisinha que eu vou te perguntar. O que mais que você tá sentindo falta de fazer? Meus amigos. Fala. Da minha professora, eu tô com muita saudade dela. Quem que é a sua professora? Vivian. A Vivian? Então vamos mandar um beijo para a professora Vivian, né? A Vivian, professora Vivian, a Amandinha tá com muita saudade. Dá um recado para a professora Vivian, então, para ela assistir. Ela tá assistindo a gente. Professora, eu tô com muita saudade de você. Ah, muito bom. Ela vai ficar... Sabia que eu queria que o vírus fazer? Eu sabia que eu queria que o vírus fosse pra Lua. Pra Lua, aí né? Eu podia voltar pra escola. Isso mesmo. Eu também queria. A gente podia dar um jeito disso acontecer, né, Amandinha? Uhum. Só que alguém chamado Hulk Esmaga disse na nossa cidade. Quem? Hulk. Ah! Se isso fosse real, eu ia sonhando, assim. Mas já que não existe... E aí, já que não tem esse ainda, né? Aí a gente vai ter que fazer o quê? Se cuidar, né, mãe? Ele é do Vingador. Aí a gente tem que se cuidar, né? Se cuidar com álcool em gel. E evitar sair... Até os Vingadores estão usando máscara. Até os Vingadores estão usando máscara? Eu já vi no canal. Eles que legal. Máscara. E o Flash tá usando máscara neles. E tá congelando no tempo. Vai salvar o mundo. Amandinha, então me ajuda a pensar uma coisa aqui. Uma coisa muito bacana. Para você me ajudar a pensar. Para depois eu conversar com outro amiguinho, que é o Pedro. Me pensa comigo, Amandinha. A Amandinha tem 8 anos. Mentira, Amandinha. Tem 5 anos. É nossa aluna da Luzia Ferreira. Linda, maravilhosa, inteligente, se arrumou toda para conversar com a gente aqui hoje. E ela está pensando aí com a gente sobre o coronavírus, que a gente queria que ele sumisse, né? E me ajuda a pensar, mano, o que a gente pode fazer nesse momento para que as coisas... Se você pudesse fazer, você já falou que ia levar o vírus para a Lua, né? Se pudesse, ia levar ele para a Lua com os Vingadores. Mas o que a gente pode fazer quando a gente sentir saudade do coleguinha, ou dos amigos, ou da professora? O que você acha? Pensa comigo. Ligar.
ligar ligar. para a pessoa. Se você for na casa, aí você pode saber se você não tá com vírus, aí você pode passar. Isso mesmo. Então a gente tem que usar o telefone, quem tem, né? Ligar, fazer chamada de vídeo. É Hoje o mais cedo. WhatsApp. Ah, você sabe fazer até pelo WhatsApp? Sei. Nossa! Ó, então essa Mandinha é esperta mesmo, gente. Ó, gente, então essa foi a Mandinha conversando um pouquinho com a gente sobre o coronavírus, sobre a situação, o que que ela sente saudade, tá com muita saudade dos coleguinhas, da escola, da professora Vivian, deu os recados que deviam dar sobre a máscara, sobre o álcool gel, né, Mandinha? Uhum. Né? Então, E você tem mais na minha algum, casa. você tem mais algum recado para dar pra gente? Quero mandar um beijo para todo mundo. Para todo mundo? Um Uhum. beijo para todo mundo. Eu quero mandar um beijo para você, para sua mamãe aí, o papai, né? E te agradecer por você ter participado comigo Não aqui hoje. esquece de usar máscara e álcool em gel. Isso mesmo. E fica de olho no quê? Nos papais, né? Que você tá de olho aí neles. Tá Tô de olho na minha mãe. neles. Meu pai tá lá na hora. Tá de olho na mamãe. Ele trabalha em casa. Nem precisa ir de casa pra trabalhar. Que Eu bom, arrumo né? aqui. Ai, que bom, né? Ele só precisa ir lá pra pegar madeira pra construir os móveis. Ele trabalha fazendo Depois volta, móveis? sai, volta, constrói. Assim. Mas ele para pra brincar comigo. Para? Ah, que legal. Mas o meu primo, a gente gosta de brincar. O bom é que você tem seus priminhos aí, né? Amandinha, ó, um grande beijo pra você, pra sua mamãe, pra todo mundo que tá aí, que eu gosto muito. Muito obrigada por você ter dado essa entrevista. Chega a mamãe perto aí pra gente mostrar a mamãe, a Flávia, a mamãe dessa inteligentíssima. Muito obrigada, mamãe. Como é que tá sendo aí ficar com a criança o dia todo? Ainda mais a Amandinha, que é uma criança muito comunicativa, que gosta de brincar, de conversar, carinhosa. Ela Como é que é. tá sendo isso? Muda também a rotina da mãe, né? Muda muito, mas a gente tenta ajudar ela a brincar um cadinho. É isso A mesmo. gente tem que estar feliz. Tá feliz? Isso que é importante, né, Amandinha? Ó, um abraço, Flávia. Muito obrigada, tá? Oi, Obrigada, amor? gente. Você Uma coisa. fala. É porque eu queria falar sobre as leis de trânsito. Não, filha, hoje não é dia de lei de trânsito, não. O que que tem? Não pode Você dar tchau que ela vai aprendeu entrar sobre em as outro leis de assunto. trânsito essa semana? É. Foi. Semana, então, depois a É gente porque eu conversa. lembro do meu carrinho Falou, de tá. bombeiro. Semana que vem que ela falou. A gente conversa depois, Mano, então, que das deve leis. dizer. Falou beijo. então, tchau. Boa Muito noite obrigada. a todos. Beijo, Tchau. obrigada, Flávia. Meu carrinho de bombeiro outro dia. Viu? Ó, gente, essa aí como eu disse, ela é muito comunicativa, inteligentíssima, Amanda, espontânea. Obrigada à mãe Flávia, né, por ter conversado com a gente junto com ela. E a Amandinha é assim, se deixar, ela vai colocando um assunto no outro. Essa semana ela aprendeu aí sobre leis de trânsito. Você vê que as crianças estão sentindo falta da escola, estão sentindo falta dos coleguinhas, sentindo falta da professora, mas ao mesmo tempo está feliz porque está aí ao lado da mãe. Então vamos chamar aqui nossa próxima pessoa, que é o Pedrinho. Vou ver se o Pedrinho está tudo ok aqui com o Pedrinho. O Pedrinho é famoso aqui em Santa Cruz de Minas. O Pedro tem muita gente que conhece ele, é irmão da Mariana, que é a nossa atleta. Deixa eu tentar achar a Mariana aqui. O Pedrinho, não consegui ainda achar a Mariana aqui, não. Mariana, o Pedrinho é um garoto muito esperto aqui de Santa Cruz de Minas. Não estou conseguindo achar a Mariana, vou pedir para ela mandar um oi aqui para a gente, para daqui a pouco eu chamá-la. E aí eu vou passar, então, para dois meninos fantásticos que fazem parte do nosso grupo de escoteiro, que é o Thales e o Theo, né, que são maravilhosos aqui também, inteligentíssimos, e estão aí
querendo conversar com a gente. Então, vou chamar aqui através da mãe dele. Deixa eu lembrar o nome aqui, que eu esqueci, mas já vou lembrar que eles estão me aguardando aqui para depois a gente conversar com a Beth. Só um minutinho, tá, gente? É porque às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. A gente acabou de conversar com a Amanda. Estou procurando aqui a nossa querida, não é a Dorinha. Ah, já achei aqui. Baixinha. Ué, tá dando como não pode participar. Não sei por quê. Tá dando como não pode participar a nossa querida baixinha aqui. Vou tentar entrar em contato aqui para ver o que que é. Deixa eu achar aqui, então, se eu acho o Jordano, porque Jordano Francisco vai ter que ser através do seu. O seu deu ok aqui, Jordano, vou te chamar aí. Avisa a mamãe aí que eu vou chamar através do seu, ok? Então, a Regina está assistindo, né? E o Danilo também. Vão ver aí os nossos lobinhos, que é o Pedro e o Theo. Olá! Vai ter que ser através do seu. O seu deu ok aqui, Jordano. Vou te chamar aí. Avisa a mamãe. Oi, meninos. Aí. Seu, ok? Oi! Ó, eu vou pedir a mamãe para desligar o dela, se ela puder, para a gente ficar só com o do papai. Pode ser? Olá. A gente já tá aparecendo. Ô, Sinara? Oi, amor. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo também? Estou ouvindo você também. Então, papai, pode ser? Ó, quem que é o Theo e quem que é o Thales? Eu sou o Theo. Eu sou o Thales. Quantos anos que vocês têm? Eu tenho 8 e vou fazer 9. Eu tenho 6 e vou. Quer dizer, eu tenho 7 e vou fazer 8. Ah, então vocês são bem parecidos, né? Na idade. Vocês dois fazem parte do nosso escoteiro aqui de Santa Cruz? Sim, sim. Vocês estão sentindo falta do grupo? Sim, sim. Então conversa comigo, pensa comigo algumas coisas aqui, que eu sei que vocês dois são bem inteligentes e bem espertinhos, comunicativos. Como é que está sendo? Vou perguntar para o Theo primeiro, tá? Theo, como é que está sendo essa questão das aulas para você? Que agora a gente não pode ir mais na escola, né? A gente só está tendo aulas online. Vocês estudam no Bradesco, não é isso? Sim. E o que você está... O que você está achando dessa aula online? Como é que você está achando, Theo? Pra mim, tá conseguindo. Como é que eu falo? Pra mim, tá conseguindo ter um rendimento muito bom. Você acha que você está conseguindo acompanhar? É muito diferente, né, Theo? Sim. É muito diferente, porque a gente tem que ver as pessoas pelo computador. E aí tem tarefas todo dia, como que funciona? É a mesma coisa do que as aulas presenciais, né? Aí tá tendo tarefa, tá tendo atividade durante a aula mesmo. O que você está mais sentindo falta nesses meses, Theo? Assim, de brincar? O que você está sentindo muita falta? Eu tô sentindo falta da escola, eu tô sentindo falta do futebol. E eu também tô com saudade que eu faço inglês. Eu faço também catequese. Aí, vou dizer em geral, eu tô com muita saudade das aulas presenciais. Isso mesmo, é porque a gente sente falta dos coleguinhas, né, Theo? Dos amigos, da professora. Quem que é sua professora? Como que ela chama? Patrícia. Patrícia? Manda um abraço para Patrícia, professora Patrícia. Nosso querido inteligente Theo está aqui com a gente, sentindo falta. Foi aluno de catequese da professora Isabel, que está te assistindo aqui. A Abel também, a sua professora da catequista. Não foi? Ó, e o Danilo também, do escoteiro, mandou mandar um beijo aqui pro Lobinho. A Isabel foi do ano passado, Theo?
Aham. Theo, deixa eu te perguntar. Agora eu vou perguntar pro Thales uma coisa e depois para você de novo. Thales, você sabe por que que a gente está nesse momento assim, de não ter aula, de ter que ficar mais em casa? Você sabe me falar? Sei. Por Para quê? o coronavírus não espalhar. É, né? E o que que você está achando disso? O que que você está achando aí de ficar em casa? Tem um lado bom? Como é que tá? O que que você anda fazendo aí, aprontando aí? Eu tenho o lado bom e o lado ruim. O lado bom é Hum, que eu vou poder ficar mais tempo com meus pais. E o lado ruim é que a gente não vai ter mais aulas presenciais e também, né? Não pode mais ter futebol, não pode abrir mais nada. é, é isso mesmo que você falou. Tem um lado bom e o lado ruim, né? E o lado bom. E eu tô sabendo que você tirou o dente tem poucos dias? Tá sem o dentinho aí que tirou no alicate? O seu irmão me contou. O Theo me contou que você tirou o dente, já tá com a janelinha. Muito bacana. Muito bacana. E ó, vou perguntar agora uma outra coisa para vocês. Enquanto vocês ficam em casa, o que que vocês mais gostam de fazer? Como é que tá com a mamãe, com o papai? Como que tá? O que que vocês mais gostam de fazer? Então vai começar. Ó, eu gosto de jogar futebol na garagem. Eu também gosto de à noite ler também. E eu também tô gostando bastante das aulas online também. Que bacana. Então você já tá aí numa rotina legal, né? Então, já tá gostando, acostumando. E você, Thales, o que que você mais gosta de fazer? Eu gosto de tudo que o Theo falou. E mais uma coisa. Eu gosto de assistir filme, comer pipoca com a mamãe. Ah, então deixa eu falar um pouquinho com a mamãe. Cadê a mamãe? Deixa eu falar com ela, perguntar para ela como que tá sendo. A mamãe não tá aqui não, tem que ser com o papai. Ah, tá o papai. Olá, como é que tá? Como é que tá Tudo bem? sendo aí com os dois meninos em casa, né? Muda a rotina dos pais também um pouquinho, né? Igual disse o Thales, tem um lado bom, né? Que ele tá mais perto de vocês. E também tem um lado mais difícil, que sentem saudades aí do convívio, né? Como é que tá sendo aí pro papai, pra mamãe esse momento? Não só para mim, mas para o mundo inteiro, está sendo uma experiência inédita, né? Porque é um problema que a gente desconhecia até então, né? Acho que nunca teve um problema tão grande que obrigou todo mundo a se enclausurar dentro de casa. Mas está sendo uma experiência muito satisfatória, até porque eu não tinha percebido o quão importante era eu ficar em casa até 15 dias atrás, que eu estava trabalhando, minha rotina estava quase que normal, que eu trabalho no serviço essencial, não pude parar. Só que eu tive que passar por uma cirurgia e agora eu estou trabalhando em regime de home office. Aí eu estou sentindo um pouquinho do que a mãe deles tem vivido desde o começo da pandemia. E eu pude perceber que não é fácil. A vida da mãe já não é fácil e agora está mais difícil ainda. Mas a gente está aí para crescer com a crise. Eu acho que todo mundo vai sair diferente, né, dessa situação. Era um momento de aprendizado. Igual a gente fala de isolamento. Eu acho um momento de convivência com a família. Uma integração muito grande. Exatamente. Talvez até de aproximação, né? Um momento até de Isso, com aproximação certeza. de muitos laços. Eu convivo com meus filhos há 7, 8 anos e descobri algumas coisas há 15 dias. Isso é importante também, né? Trabalhando muito, a gente não tem muito tempo para curtir assim, integralmente os filhos. E agora a gente está tendo, eu considero uma oportunidade. Muito obrigada, viu, por ter aceitado conversar com a gente. Eu queria agora pedir para o Theo mandar aí um recadinho final para pensar para mim. Theo, pensa comigo como que você acha que vai ficar tudo isso, se a gente vai ficar bem, dá um recadinho final para a gente aí, depois o Thales. Eu acho que vai terminar tudo bem e que
vai voltar tudo ao normal, né? O comércio vai voltar a ficar aberto, não vai ficar abre e fecha, né? Pois é. E você quer mandar um abraço para alguém nesse momento? A sua vovó tá te assistindo, que eu já vi aqui, mandou um abraço para você. Eu quero mandar um abraço pro Titito. Pro Titito? Titito tá assistindo vocês também aí. E você, Thales? O que você gostaria de finalizar e falar com a gente? Como que você acha que vai ficar tudo isso? Pensa comigo como é que isso pode ajudar os coleguinhas. Eu acho que se a gente continuar ficando em casa, continuando ficar um longe do outro, acho que vai acabar tudo bem. Né? E quando tiver saudade, a gente liga, né? É. Né? Muito obrigada, viu? Eu vou chamar agora o outro amiguinho, que é o Pedro. O Titito mandou um abraço aí para vocês, ó. Escreveu um abraço para os meus amores. Gostei muito de conversar com vocês. Vocês são muito inteligentes, a família de vocês aí, muito obrigada. E daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus, um abraço. Beijinho para vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bem. Gente, então, aí vocês podem ver o ponto de vista das crianças, e é isso que a gente vai conversar daqui a pouco com a nossa psicóloga clínica e psicóloga da educação, a professora Beth, né, que eu respeito e admiro muito, e fazer uma análise um pouquinho desse contexto e do tanto que isso pode trazer para as crianças, como que a gente avalia isso, para os pais também, que é o público que a gente quer conversar daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos. Vou tentar chamar o Pedrinho aqui para conversar com a gente, antes da gente chamar a Beth. Então, vamos esperar aí que vocês esperem mais um pouquinho para a gente poder ter essa conversa. Deixa eu tentar achar aqui a Mariana, porque ela não está aparecendo para mim. A Mariana não está aparecendo para mim aqui. Mariana é a nossa atleta aqui de Santa Cruz de Minas. Parece que deu algum problema no celular dela e nós não vamos conseguir falar com ela aqui agora não. Então, eu vou ver para chamar. Mariana não vai entrar então não, porque deu um probleminha no celular dela. Então, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos nesse momento chamar aí, então, a nossa Beth, Elizabeth do Carmo, que é psicóloga clínica da educação, que trabalha diretamente com pais, com crianças, agradecer essas crianças aí tão inteligentes, tão espontâneas e tão verdadeiras, né? Tem uma coisa que criança não faz é mentir, né? E aí eles falando pra gente da rotina deles, teve alguém que escreveu assim, nossa, muito mais sensatos que muitos adultos, e a gente vai avaliar um pouquinho disso, né? A Bianca está falando aqui do filho dela da 7ª série, que é o Derek. Eles não estão conseguindo entrar no WhatsApp para assistir a aula online. Ah, Bianca, eu vou passar isso. Tem até a Renata da Educação está assistindo aqui, para que ela possa anotar direitinho. Renata vai poder anotar aqui para você. E vamos lá, vamos chamar aqui então a nossa psicóloga, a Beth. Deixa eu achar ela aqui. Elizabeth Silva, já achei. Que é uma pessoa, um coração enorme, de um conhecimento que vai ser uma aula aqui para nós, para vocês, pais, mães e crianças. Olá, Beth! Boa noite, Como que tá? Sinara. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia? Boa noite, todo mundo que está aí acompanhando a gente. Escutou um pouquinho das nossas crianças, Beth? Né? Engraçada, inteligente, coração. A gente que trabalha todo dia com criança, quando vê assim, o coração até palpita, assim. Ainda mais falando que está com saudade da professora, né? Assim. A gente também está morrendo de saudade desse corpo a corpo, né? De estar com eles. Mas Beth, é o que nos é pedido agora. Eu primeiro quero te agradecer por ter
ter topado esse desafio da gente conversar um pouquinho, né? Você é uma grande referência para mim e para muita gente aí de educação infantil e da psicologia também da educação. E é um momento muito diferente de tudo que a gente já passou, né, Beth? É E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do seu conhecimento, e eu sei que você é uma pessoa que divide, né? Uma pessoa que soma e que adora compartilhar conhecimento, e que é isso que faz com que você tenha essa grandeza enorme de espírito e de tudo que você faz na vida, a sensibilidade também com as pessoas. E eu queria te perguntar algumas coisas, alguns pais têm me perguntado, que não sabem qual que é a dificuldade, assim, se é importante conversar com as crianças sobre esse momento que eles estão vivendo, deles terem noção disso tudo, do que está acontecendo no Brasil, no mundo, se eles têm esse nível de compreensão ou se isso pode gerar uma ansiedade para eles, ou depende da faixa etária. Como que você vê isso? Assim, como que o papai com a mãe ele tem que explicar para a criança o que está acontecendo ou não? Vamos pensar um pouquinho juntos sobre isso, com o seu grande conhecimento aí sobre a educação e sobre a psicologia. Então, olha só, Sinara, é importante conversar sim, não só sobre a pandemia, é importante conversar sobre tudo que está no entorno e na realidade da criança. Qualquer coisa que a criança tenha necessidade de conhecer, é importante a gente comunicar para a criança. Qual que é a confusão que se faz? É porque a gente comunica para a criança de uma forma que a criança entenda. Você comunica para a criança aquilo que a criança dá conta de assimilar. O grande risco que a gente corre é de passar para a criança informações que são desnecessárias para ela. E essas informações, como ela não consegue ter um nível de abstração, a criança pequena, ela não abstrai, né? Como ela não tem esse nível de abstração, ela vai tentando trabalhar aquilo que ela não está entendendo, né? E aí o que acontece? Isso vai gerando determinadas ansiedades. Então, o cuidar, você pode falar, é importante dizer, porque de repente a escola fechou, porque de repente você está em casa, porque de repente você tem que lavar as mãos várias vezes ao dia, por que você não pode ir abraçar teu avô e tua avó, né? Você vê a Amandinha ali, que apareceu aquela coisa fofa, né? 5 anos de idade, já tem o uso pleno da linguagem, né? Já compreende as coisas. Mas você tem que tomar cuidado com a forma que você fala e o tanto de informação que você vai passar, entende? E você passa o tanto necessário, Sinara. E um cuidado que a gente tem que tomar é porque, às vezes, nós estamos tão angustiados, nós adultos, que quando a criança nos faz uma pergunta, a gente acaba passando para eles as nossas próprias angústias. E a outro cuidado que a gente tem que tomar é a exposição das crianças às mídias. Porque criança pequena, em especial, não pode assistir, principalmente essa mídia sensacionalista, que entra com números, principalmente números de morte, números muito pesados, que vai dando medo, né? Vai gerando um estresse muito forte nelas. Então, evitar que as crianças assistam essas coisas. Ô, Beth, quando a gente fala evitar, porque me ajuda a compreender, e aí as mamães e os papais também que estão assistindo, porque as crianças elas ainda não têm essa formação estruturada, muitas das vezes, do que é real e o que não é. Tem essa questão também, né? E quando a criança escuta lá, nossa, papai, mas estão morrendo 1000 pessoas por dia, estão morrendo... O que está acontecendo? Isso pode fazer com que eles tenham uma superexposição do problema sem a necessidade, né? Aí nós temos várias questões, né, Sinara? A primeira questão é a idade.
porque cada idade tem as suas capacidades, né? Então, por exemplo, se você vê a Amandinha tem ali 5 anos, ela tem ali o pezinho na realidade já, né? Ela fala não existe, mas ela tem ali o desejo ainda na fantasia, né? Ela quer que o Hulk venha e E manda esmague pra ele. lua. Manda para a lua, né? Então, tá namorando ainda ali com a fantasia, mas já tá começando a ver, mas isso não existe. Isso não existe, tá muito mais no campo da oratória do que no será que não existe mesmo? Porque a criança ainda fantasia muito, né? E esses números grandes para criança pequena é uma coisa gigantesca. 10 é um número gigante, 100 é um número 1000, meu Deus, né? Então, esses números que são passados pela mídia são números incompreensíveis para criança pequena. Então, o monstro, que já está grande, né? Eu já vi cenas Tá grande, né? de criança chorando ao ver Mamona, né? Então, você imagina isso. Esse monstro verde está muito grande para as crianças. Se você expõe a criança a elementos que ela não dá conta de elaborar, não é que ela vai falar, não, mas o meu filho está de boa. Inclusive, ele até repete tudo que ele ouve. Mas a criança, ela não expõe como a gente expõe as nossas dúvidas. O sintoma vai vir de outra forma. O sintoma vai vir através de um choro incomum. De repente o menino começa a chorar por qualquer coisa. A comida está fria, começa a chorar. A comida está quente, começa a chorar. Não era isso que eu queria comer, começa. Um menino que nunca foi chorão começa a chorar por qualquer coisa. Os pesadelos começam a se tornar recorrentes, né? Crianças que não iam para a cama dos pais começam a ir para a cama dos pais. A agressividade, né? Você pergunta para o menino já está extremamente agressivo. Roer unha, né? A enurese. Meninos que não faziam xixi na cama, que voltam a fazer xixi na cama. Então, essas coisas todas são sinais de que tem uma ansiedade, de que tem uma angústia ali na criança, né? Já num ponto que tem que ser olhada, né? Ansiedade todo mundo tá um pouco, né, Sinara? Impossível não estar. Até mesmo, como você disse, né? Mudou a rotina da criança, assim, da noite para o dia ela não tinha mais escola, ela não tinha mais aquilo. Então, é normal ter um pouco dessa ansiedade também, né? Eu acho até complicado, né? falar a palavra normal, sabe? Porque nós estávamos em estado ansiogênico antes da pandemia. Entendi. Antes, nós já entramos na pandemia, no geral, a sociedade em geral, em estado ansiogênico. Nós não temos paciência para esperar um carro que se atrasa 3 segundos quando o semáforo abre. Se o cara não arranca, a gente já está buzinando, né? A fila de um banco, a gente já não tem mais paciência. Se a internet cai por 10 segundos, a gente já explode. Né? Então, quer dizer, nossos limites também já estavam, né? Principalmente dos adultos. As crianças também, com uma sobrecarga muito grande de tarefas extraescolares, né? Um monte de atividades, as agendas superlotadas. Então, quer dizer, isso vem já anterior à pandemia. Com a chegada da pandemia, isso vem se agravando, potencializou. Beth, aí você entrou numa questão que é muito importante também, né, que é a questão da escola, né, que alguns pais, eles relatam uma dificuldade muito grande de acompanhar a rotina dos filhos. E os próprios filhos também estão com dificuldade em adaptar essa rotina de estudo. Por mais que algumas crianças, né, como a gente vê o Theo ou o Thales falando que estão conseguindo, você vê que o Theo fala em rendimento, que ele está tendo um bom rendimento, né? A gente vê que a saudade da escola, ela é real ali. Então, eles também estão tendo que se adaptar e alguns pais veem também essa dificuldade. O que a gente pode esperar dessas crianças nesse momento, para os pais, e até que ponto
os pais devem ser compreensíveis ou deve cobrar da criança algum tipo de desenvolvimento escolar, até mesmo porque é difícil medir isso, né? E para a criança não se sentir cobrada também. Como que você avalia isso? Como que você faz essa reflexão sobre esse questionamento? Tá, eu vou tentar aqui, Sinara, ser bem reta e tentar não teorizar demais, porque isso dá um pano para manga para uns três... Não é algo tão simples de responder, né? Porque nós temos aqui várias... assim, eu vou tentar fazer num padrão muito reto, por quê? Porque aqui envolve, por exemplo, ali deu para ver, por exemplo, que o Theo, em especial o Theo, é um menino voltado para o intelecto, ele gosta da escola, ele gosta do estudo, ele gosta de cumprir as tarefas acadêmicas, ele é uma criança acadêmica. É diferente você lidar com uma criança que gosta de uma criança que não gosta. Você pôr rotina numa criança que gosta é muito diferente de você pôr rotina de uma criança que não gosta, né? E também como que cada escola está executando isso. Porque cada escola está executando de uma forma, algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade. E também o acesso à internet, o acesso... Então, quer dizer, nós temos uma realidade multifacetada escolar hoje que assim, né, dá um congresso, não é? Né? Mas vamos... Não é numa live que a gente vai compreender, né? Não, mas eu vou pôr reto aqui uma questão... na ajuda da criança, ponto, tá? Ótimo. Olha só, quem ordena o pensamento da criança é o adulto. Isso é o primeiro ponto de reflexão para qualquer coisa quando você está falando em educação de filho. Quem ordena o pensamento da criança é o adulto. Se o pensamento do adulto está desordenado, o pensamento da criança vai ficar desordenado também. E a questão da autoridade. A autoridade é aquele que indica um caminho. A autoridade, não estou falando de autoritarismo. Do faz isso, faz o que eu mando, guarda o que você pensa. Não é isso, não. Eu estou falando de autoridade no sentido de falar, filho, vamos por este caminho aqui. Quando a gente está falando de acompanhamento escolar, a gente está falando de uma autoridade que vai acompanhar a criança em casa, de uma coisa que antes o menino estava acompanhado exclusivamente na escola, mesmo que a escola muitas vezes pedia, né, o acompanhamento dos pais. Então eu vou fazer um esquema, eu fiz até um quadro que eu vou disponibilizar para você, Sinara, que depois se você quiser colocar aí no seu... Nós vamos compartilhar o material que você mandou, que ficou excelente. Mas deixa eu só formatar, porque aquilo é minha cola, né? Eu vou dar uma formatada e eu te mando bonitinho. Ótimo, mas naquele que é importante. quadro que eu fiz que é um quadrinho mesmo, é um joguinho da velha, né? Se o pai consegue ter controle, o que a gente está chamando por controle? Controle é saber da vida do filho. Eu sei o que meu filho está fazendo, eu sei o que ele está estudando, eu sei os jogos que ele gosta, eu sei a comida que ele gosta, eu tenho um controle da vida do meu filho, né? Eu sei o tanto de horas por dia que ele pode jogar, enfim. E ele tem, ou ele não tem controle, ele tem ausência total de controle, ele não sabe nada da vida do filho dele. O outro ponto é se ele tem envolvimento afetivo, emocional com o filho. Ou se ele não tem envolvimento afetivo, emocional com o filho. Então, quando o pai não tem controle e não tem envolvimento, é aquilo que a gente chama de negligência. É aquele pai negligente. Ele não consegue pôr ordem, não sabe nada da vida do filho, não sabe por onde passa, né? No muito consegue falar assim, fala com a tua mãe. Ou a mãe fala com o teu pai, né? Quer dizer, não existe essa figura que cuida. Existe um outro estilo que é o pai, que é muito carinhoso, muito doce, aquele pai coberto de glacê com confeitos em cima, mas ele não tem controle nenhum da criança.
Esse é o que a gente chama de indulgente, é o pai que dá tudo, que deixa tudo, que faz a criança pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, ela pode comer a sobremesa antes do almoço, ela pode, né? Tem aquele pai que tem o controle de absolutamente tudo, mas ele está absolutamente afastado emocionalmente. E aí ele vai se tornar autoritário. Ele não vai escutar o desejo da criança, ele não vai saber o que a criança precisa. E nós temos uma combinação que dá certo. E é essa combinação que nos ajuda a dar conta dos meninos em casa. Qual que é a combinação? É a gente ter controle, saber da vida do menino, mas se envolver emocionalmente com o menino. Aí eu consigo ser competente. Porque quando eu venho com a autoridade, no sentido de, filho, vamos fazer por aqui, o menino sabe que você está fazendo aquilo por uma afeição. E ali, ele sabe também que ele vai ter consequências se ele não fizer. E aí, ele segue o caminho que você indica. Mas esse caminho, ele precisa ser dado com clareza. O adulto não pode ter a dúvida. Ou seja, posso jogar? Ah, não sei. Não, é o adulto que tem que saber. Sim ou não, ou só depois disso, é tantas horas só por dia, ou é no final de semana, né? Esse tipo de autoridade que a gente está falando, né? Isso tem que ficar muito claro, né, Beth? Porque não é ser autoritário do ponto de vista de mandar, de penalizar a criança, né? Então, é um meio termo, porque o pai e a mãe, ou a figura que cria, né? Ele, né, que muitas das vezes as famílias são criadas pela avó, pela tia, né? Ela já tem por si só uma autoridade por essa criança. A criança já vê ele ou ela como uma autoridade, assim, alguém que tem a responsabilidade, não a responsabilidade talvez seria a palavra, mas alguém que eu tenho que respeitar o que ela falar, né? E aí você disse o seguinte, então, que a gente tem que ter um meio termo disso, que é saber lidar com essa autoridade com a afetividade, ou seja, com afetividade. Isso, está diretamente ligada como é que nossos filhos vão lidar com tudo isso ao estilo de educação dos pais, ou seja, papais e mamães, vocês, mais uma vez, têm uma responsabilidade maior sobre como que nossas crianças vão se comportar com tudo isso. Mas tem ainda dois pontinhos aqui, Sinara. O outro ponto, bom, ok, então eu sei o que o meu filho, então, voltando para a escola agora, eu tenho controle, eu sei o que o meu filho tem que fazer para a escola. E eu sei o que ele está dando conta, o que ele não está dando conta. Eu sei os tempos dele. Eu sei que ele não vai dar, não adianta eu apertar ele aqui agora para fazer essa tarefa nesse momento, porque ele está estressado, então é melhor dar uma pausa. Eu vou conseguir ter esse time se eu tenho um envolvimento emocional. Senão eu vou para o autoritarismo e aí eu espano o menino. Aí no final da pandemia, o menino vai precisar ir para o consultório, né? Então, por isso que é preciso ter o controle, mas ter também um envolvimento emocional. A segunda coisa também antes, assim, porque a sua pergunta foi, a gente pode cobrar das crianças? Mas para que a gente cobre das crianças, a gente precisa dar essas condições para os meninos, né? Então, dicas práticas. Arrume um local para o menino estudar. Ah, mas o meu filho gosta de estudar deitado. Não. Arrume um local. Fala, filho, olha... Põe um cantinho ali para ele... Não importa, pode ser um caixote com um caixotinho menor, mas tem que ser o lugar de estudo. Não pode se estudar deitado na cama de pijama. Entende? Isso é importante por quê, Beth? Isso é importante por quê? Primeiro, porque nós não estamos em férias. A pandemia é uma realidade, nós estamos numa realidade dentro de casa. É claro que você não vai precisar pôr a tua roupa maravilhosa, enfim, não é isso.
A não ser que você tenha vontade, ponha, né? Mas se te faz sentir bem. Mas se você fica o dia inteiro de pijama em casa, deitado na cama, trabalhado na cama, o teu cérebro é inteligente o suficiente para poder saber que ele não precisa gastar energia. Entendi. A gente precisa de ter o mínimo de rotina. A rotina, ela ajuda a criança, em especial, a se manter saudável. Quando eu falo de rotina, eu não estou falando de chatice. Nem estou falando de métodos que não pode sair 1 centímetro. A gente tem que acordar às 6h30 e tem que tomar café com leite, pão com manteiga X da padaria Y. Não é isso. Mas de Quando eu tô hábitos saudáveis. Não, ter hora para acordar. Pode ser entre 7h30 e 8h. Ok, mas não dá para deixar, principalmente o adolescente, assistindo série até as 2 da manhã, para ele acordar ao meio-dia, almoçar, fingir que é hóspede na casa, não tirar nem o prato da mesa, entende? Não dá para educar nesse padrão. Então, você põe a rotina. Olha, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, estamos em home office, ou eu tenho que sair. Então, vocês acordem, vamos trocar de roupa, né? Pode pôr roupinha velha, pode pôr moletom, né? Não tem problema, né? Até para que a roupa esteja limpa depois para deitar na cama de novo, né? Troca de roupa, arruma um local de estudo, né? Não importa se é aula online, se é tarefa que a escola está mandando, se é pelo correio que está chegando, né? Ou se isso você... serve até para os pais, né, Beth, que também estão trabalhando em home office, de ter esse hábito de ter o local dele, de, olha, aqui é o meu local de trabalho, eu estou trabalhando aqui. Então, isso é importante até para os pais também, que às vezes não têm a compreensão de que delimitar isso é importante para o nosso cérebro, importante para a gente, é saudável para a gente, né, dentro desse ambiente que está dentro da nossa casa, né? Agora para tirar e para a vida assim, a gente tem que tirar da boca o discurso do quando a pandemia acabar. Ela vai fazer parte da nossa vida, né? A gente está aí. É hoje, é com a pandemia, não é apesar da pandemia. A nossa realidade é com ela. Então, com ela, como eu posso fazer o meu melhor? O meu melhor não é deitado de pijama. O melhor de ninguém é deitado de pijama, a não ser que você esteja se preparando para dormir, mas não for. Ou que tenha alguma comorbidade, né? Que seja um acamado, um doente. Se você está indo estudar ou trabalhar, ou, enfim. Depois, quando você arruma o local de estudo, você arruma seu material. Então, ajuda teu filho, principalmente se for um filho pequeno. Abre o livro, procura a página, olha o planejamento que a professora mandou, né? Auxilia a criança nisso. Mesmo o adolescente é muito esperto nas tecnologias, mas os adolescentes, eles estão nessa fase também que às vezes eles executam o que é mandado pela metade. Qualquer mandado. Você manda arrumar a cozinha, eles lavam a louça, mas não limpam o fogão. Então, é mais ou menos isso na aula online. Fez a tarefa? Fiz. Enviou? Ah, esqueci. Entende? Então, o adulto é esse que vai ajudar. O adulto precisa acompanhar. Seja o adulto que for, mas tem que acompanhar, né? Depois, a outra dica que eu dou para os meus alunos da minha escola e que eu dou aqui para os pais, se a aula for online e se for possível, ligue a câmera. Deixa a câmera para o professor ver que você entortou a sobrancelha, que você não entendeu o que ele está falando. Porque isso, o professor, é um termômetro para o professor. Mesmo que ele tenha lá 40 janelinhas, ele viu uma sobrancelhinha torta ali, aquilo ajuda. E você não cai na tentação de fazer outra coisa, né? Beth, lembrando, né, gente, nós estamos conversando com a Beth, carinhosamente chamada de Beth,
né, que é uma psicóloga clínica da educação, especialista na alfabetização, gestora aí da Companhia Educacional Enlace, que tem uma experiência enorme, né, assim como vários profissionais, mas tem uma experiência enorme e carinho com as crianças e esse entendimento do dia a dia nosso, até mesmo porque é mãe também, tá passando por essa rotina em casa também, e hoje ela Isso é veio importante falar, né, Sinara? Porque o pessoal pode falar assim, mas ela tá falando de que ela é psicóloga, né? Não, eu tenho quatro, você está vivendo, você tem quatro jovens, né, Beth? Inácio de 17, a Lídia com 15, em duas escolas distintas, né? Muda a rotina toda também, né, Beth? Então, você também está sentindo tudo isso que nós estamos conversando. Então, Beth, como o nosso tempo está finalizando, muito tristemente, porque eu gosto muito de conversar com você, eu sempre adoro te escutar e aprendo muito. Pensa comigo, Beth, uma forma com que agora poder público, possa ajudar de fato, ou uma finalização da sua fala, né? Assim, pensando comigo, como que nós vamos, não é, apesar desse momento, adorei você ter falado isso, como que nós vamos, neste momento, né, fazer diferente, fazer melhor, pensando aí no agora, no futuro das nossas crianças. Seja do ponto, eu sei que é tudo muito complexo, mas seja do ponto de vista educacional ou do ponto de vista familiar mesmo, assim. O que você daria de dica, finalizando? Que mensagem você deixaria para os nossos pais, mães que estão aqui acompanhando a gente aí? E eu tenho certeza que vão sair daqui hoje com algumas visões bem diferentes de algumas coisas, né? Com um complemento técnico da forma que você fala e de quem vive isso também no dia a dia familiar e no dia a dia profissional. Como que você finaliza isso para nós aí? Pensa comigo aí, como que a gente pode dar uma mensagem para essas mães e para esses papais que estão acompanhando a gente aqui? Olha, eu tenho aprendido na pandemia que o sofrimento ele vem na medida, no tamanho que eu significo o sofrimento, né? A gente precisa mudar o olhar desse tempo que nós estamos vivendo. Aquilo que o pai dos meninos falou está correto. Quando a gente olha para esse tempo como uma oportunidade, não é pôr óculos de Poliana e falar, que tempo lindo. Não, tá um saco. É ruim, ninguém gostaria de estar aqui. Mas já que estamos, né? Como que eu posso fazer desse tempo um tempo bom? Cada dia o seu trabalho, sem ficar projetando demais. Meu Deus, como é que vai ser depois? Por quê? Porque a gente não sabe ainda todos os desdobramentos dessa pandemia. Então, ter o trabalho de cada dia bem feito, todo dia bem feito, sem autopiedade e sem sentir piedade dos filhos, né? Porque a gente tende a se sentir a autopiedade e projetar a piedade nos filhos. Eu sei que não é fácil, nós estamos cansados, nós estamos com saudade, mas é simples, porque nós estamos dentro de casa por um amor à vida, não pelo medo da morte. Mudar o significado, muda como a gente olha para esse tempo, né? Nós estamos guardados, nós não estamos escondidos, nós não estamos nos escondendo do vírus, né? Nós estamos guardados para olhar. Em italiano, guarda significa olha. Nós estamos olhando os nossos filhos, que é um momento ímpar para a nossa vida, porque a nossa vida é preciosa, né? Nós não estamos em casa morrendo, nós estamos em casa vivendo. Então, é mudar o significado. Mudar o significado, inclusive, do trabalho que dá pôr os meninos para estudar. Porque que bênção que é os meninos poderem estudar, né? E quando a gente muda o olhar, né? A coisa melhora, Sinara. E eu me disponho, depois, se você quiser, a gente pode fazer outro dia um só sobre educação emocional.
Eu Acho que acho que é onde seria a gente, fantástico. eu acho que Eu é acho que ensinar os meninos a nomear as emoções. seria É onde a gente fantástico. salva a psique. Ó, amor à vida. Nós estamos em casa por amor à vida e não pelo medo da morte, né? A gente finaliza assim, viu, Beth? Muito obrigada. E eu quero, sim, eu acho que é fundamental a gente marcar a nossa próxima aí, se você tiver essa disponibilidade, eu sei que vai ter, que o Instagram vai tirar a gente aí do ar agora ainda. Voltei aqui, pessoal. Depois desse Pensa Comigo formidável, com muito conhecimento, primeiro com muita alegria com as nossas crianças, né? Mas deu o nosso tempo aqui no Instagram de 1 hora, e não deu tempo de eu despedir de vocês e agradecer todos vocês aí que acompanharam a nossa conversa sobre crianças, sobre pandemia, sobre papais, mamães, sentimentos. Agradecer a Beth, essa profissional maravilhosa, que não é à toa que ela é referência para muitos outros profissionais. Te agradecer, viu, Beth? Muito obrigado pelo seu tempo. E a todos vocês que nos acompanharam aqui. E daqui a pouco nós vamos disponibilizar nas plataformas aí do Facebook, no YouTube e na semana que vem também no nosso canal do Spotify aí com o nosso podcast. Então, agradecer. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu aprendi bastante, eu aprendo todo o tempo com as crianças, com a profissional, com vocês. Algumas pessoas mandaram perguntas no box, não deu tempo de responder, mas assim que puder, eu respondo vocês aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, gratidão. E foram palavras importantíssimas sobre ressignificar os momentos pra gente, trabalhar de forma diferente e pensar, né? E pensar comigo, gente, que não tá fácil, não tá simples, mas nós estamos em casa por amor à vida e não pelo medo da morte. Isso tira um pouco da nossa ansiedade. E essa foi a frase final da nossa querida Beth. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Pensa Comigo.